Oi meninas e meninas, boa noite. Então, como é que vocês têm? Tudo bem? Vocês estão bem? Então, hoje eu vou falar sobre... Tem várias passagens na Bíblia, mas algumas que eu vou citar vocês já vão se lembrar, né? A gente vai falar sobre um assunto que é bem... olha, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que nega... Mas a gente tem provas na Bíblia de que Jesus, ele se deixava adorar. Mas a gente precisa entender como que isso funcionava na cabeça dos saduceus, fariseus, dos judeus, né? Porque veja só, o segundo mandamento é: não terás outros deuses, né? Não adorarás outros deuses, não fará imagem, não se prostrará. Então, unicamente deve-se adorar a Deus, Pai, né? E não outros deuses. Então, Jesus, quando ele veio, tem várias passagens na Bíblia em que ele era adorado. As pessoas adoravam ele e ele não dizia, não, para. Ele deixava-se ser adorado. Então, aquele pessoal que via, cresceu, via escutando aquilo, né? Não terás outros deuses e tal. Eles ficaram chocados. Tipo assim, quem é esse homem que comete tanta blasfêmia? Ele fazia um milagre, alguma coisa acontecia e eles adoravam Jesus. Eles se enchiam de ódio. Porque eles seguiam estreitamente aos mandamentos que foi dado por Deus a Moisés. Então chega Jesus e faz aquela bagunça na cabeça deles. Então eles não aceitam, eles têm ódio. Então a gente tem que entender os dois lados, né? Mas pessoas dizem, Jesus não deixava, Jesus não disse que ele era Deus. Ele não precisava dizer, as atitudes dele já mostravam quem ele era. Logo a gente vai ver em Mateus, capítulo 2, no versículo 11. Ali está dizendo que os três magos chegaram e o prostraram e adoraram. E lhe trouxeram presentes, né? Então, já de novinho, Jesus foi adorado. A mãe Maria era judia, ela não podia ter dito assim, não adorarás outros deuses. Mas nada aconteceu. Ela deixou seu filho ser adorado. Então, já uma prova aí, alguma coisa vai acontecer. Aí quando a gente vai lá para Mateus capítulo 21, versículo 9, a gente vê como que Jesus ele entra em Jerusalém e as pessoas balançam os ramos, que está em João 12, 13. Balançam os ramos e adoram ele. Eles adoram, literalmente. O adoram. Isso é idolatria. Eles adoravam um homem. Quem é esse homem? Blasfêmia. Jesus jamais disse assim, não me adore, adore a Deus. Não, ele nunca falou isso. Ele deixava ser adorado. E em Mateus 14, no versículo 33, é a escritura, né, que fala sobre. Mas quando Jesus acalma as águas, né, acalmou as águas ali, aí eles adoram ele, adoram Jesus. Jesus faz alguma coisa? Nem, não me adore, não. Ele não faz nada. Ele aceita ser adorado. Então, quando Jesus aceita ser adorado, não recusa, Jesus era judeu. Ele conhecia os 10 mandamentos, ele conhecia tudo. Veja que ele já está com 12 anos, ele estava ensinando no templo. Porém, ele deveria dizer, não me adorem. Não, ele não fazia isso. Então, aquilo era um escândalo. Então, mesmo que ele não dissesse que ele era Deus, com esse comportamento ele já dizia tudo. Ele deixava-se ser adorado. E de acordo com o segundo mandamento, não terás outros deuses, só a Deus. Então imagina a bagunça na cabeça daquele povo. Era muito aperreio, né? Então, Jesus, ele realmente se deixou ser adorado. Mesmo que não tivesse falado uma palavra, mas ele se deixou ser adorado pela atitude dele. Uma coisa importante que eu notei
naquele filme The Chosen, né? Em algumas partes. Eu amei aquele filme, foi maravilhoso, aquela série e tal. Mas em algumas partes que os apóstolos, Jesus fazia alguma coisa, dava uma palavra. E claro que não acontecia daquela forma, né? Porque os costumes eram diferentes. Mas aí quando Jesus falava, os apóstolos queriam bater palma, alguma coisa assim, Jesus fazia. Calma. Não, Jesus não fazia isso, ele se deixava ser adorado. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado, a gente que é católica, a gente entende que a gente está lendo, da gente entender o que é real e o que não é. Pode assistir o The Chosen, mas você tenha consciência do que é e o que não é. Isso já é uma heresia, né? Porque Jesus, ele jamais impediu que as pessoas adorassem ele. Como, por exemplo, eu chego num canto e as pessoas, que nem quando ele entrou em Jerusalém, né? As pessoas o adoraram, tá lá escrito claramente, as pessoas worshiping him, eles adoraram ele. Ele não poderia, não me adorem. Ele não falou nada, ele continuou deixando as pessoas o adorarem. E essa adoração, segundo aqui os 10 mandamentos, não terás outros deuses. E quando a gente vai lá em Apóstolo Paulo, lá em Coríntios, lá que ele metia o chicote, ele dizia, vocês estão batizando em nome de Paulo? Estão batizando em nome de quem? Ele condena, ele não quer nada para ele. Tudo é para Jesus, que é o Deus dele. Então, deixando bem claro, né, para que as pessoas saibam que Jesus, ele não é só o Filho de Deus, ele é Deus também. Ele é o Deus, eles são uma trindade, eles são uma coisa só. E o Espírito Santo, a confirmação disso tudo. Então, quando você vai adorar, adora direito. Adora Jesus como Deus, porque ele é Deus e ele se deixou adorado. Você veja que aquele centurião foi, Senhor, meu escravo está doente. Fala uma palavra que minha casa vai ser curada, né? Aí, porque Jesus disse para ele ir lá, ele disse, não, eu não sou digno de te receber em minha casa, mas basta uma palavra tua. Aí Jesus, uau, um homem de muita fé. Jesus em nenhum momento falou assim para ele, não, calma aí. Não, de forma nenhuma. Jesus jamais impediu as pessoas de o adorarem. Ele sabia quem ele era. E qual era o propósito dele. Ele é Deus. Então, toda vez que alguém falar para você, não está na Bíblia, Jesus nunca falou que ele era Deus, aí você fala, peraí. Ele já começou a ser adorado. Em Mateus 2, 11. Quando os 3 reis magos, está claro lá, se prostrando, o adoraram. Então não é para ter dúvida, né, de que Jesus é Deus. Eu falo sobre isso, porque as heresias vão dizer, não, a gente crê que ele é o Filho de Deus. Ele não é só o Filho de Deus, ele é o tudo. Ele é o Deus. E você pode sim orar e pedir a ele. Porque como é que você vai amar o pai se você não ama o filho? Como é que o pai vai aceitar o teu amor se você rejeita o filho dele? Não. Pensa. Você tem que amar o filho para demonstrar que você ama o pai. Eu espero que vocês, se tiver alguma dúvida, as referências de escrituras aí são bem claras. E tem várias passagens na Bíblia na qual Jesus realmente se deixou ser adorado. E entendendo o contexto da questão, né, os judeus, eles não aceitavam, porque era um mandamento, não farás outros deuses. E eles estavam ali, aquelas pessoas estavam adorando aquilo, o que era? O que era? Blasfêmia. Entende? Então foi confuso para eles. Mas Jesus, pelo seu comportamento, dizia, bando de víboras. Jesus é o nosso Deus, viu? Jesus é o teu Deus. Jesus te salva. E salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Boa noite.